Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Mariana, Ouro Branco e Santa Fé de Minas. Hoje, beijo super especial para a galera de Salvador, na Bahia, que acompanha o Minas Esporte pela internet no bandmg.com.br/Minas Esporte. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Gabriel, goleiro campeão com a Sub-20, vai viver as emoções da Libertadores com o Cruzeiro. Fabrício vai passar por cirurgia no pubis e está fora da lista da competição sul-americana. Vitorino regularizado e à disposição de Cuca. O Banco do Galo, as opções de Dorival Júnior, a diferença na temporada. Leonardo Silva, a importância de quem só pensou no clássico. Tardelli, o artilheiro, que explicou os outros lances da partida, que não foram os gols. Ronaldo Fenômeno, sua história de passado, aqui no Minas Esporte. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Flávio Carvalho, Felipe Ribeiro. Boa tarde. Então vamos lá, rapidinho, começando com Diego Tardelli. A expulsão, a comemoração questionada de um dos gols do Clássico e pensamentos na Copa do Brasil. Destaque da vitória sobre o Cruzeiro, 4-3 no último sábado em Sete Lagoas. O atacante Diego Tardelli quer aproveitar a pausa forçada para reforçar a preparação física, visando a estreia do Atlético na Copa do Brasil, dia 23 de fevereiro, no Maranhão, contra o IAP. O artilheiro atleticano foi expulso nos segundos finais do Clássico e cumprirá a suspensão automática diante do Guarani de Divinópolis domingo que vem, às 4 da tarde. É verdade, ano passado a gente passou perto, né? A gente foi eliminado no momento que a gente vinha bem, né? Foi contra o Santos. E esse ano a gente tem a oportunidade, né? Temos um elenco bem forte, que vai brigar pelo título novamente, né? Então, para mim, já que eu não jogo o próximo jogo, acho que é pensar na Copa do Brasil da minha parte. No clássico, Diego Tardelli recebeu cartão amarelo juntamente com o atacante cruzeirense Wellington Paulista, após marcar o segundo gol. O jogador do Cruzeiro não gostou da forma como ele comemorou, fazendo gestos, como se estivesse se maquiando ao espelho. Acho que ele entendeu errado ali. Eu fiz uma comemoração para minha filha, que gosta das brincadeiras dela, que eu fico passando maquiagem nela, então acho que não teve nada de desrespeito ao Cruzeiro, à torcida do Cruzeiro, né? Ele quis, doeu nele ali, ele quis tirar satisfação comigo, quis brigar com o Zé, quis brigar com o Ellen, mas talvez pelo momento do jogo ele estava nervoso, a equipe dele estava perdendo e ele queria descontar em alguém. Então, só para dizer que não houve desrespeito da minha parte, para ele ficar bem tranquilo, porque é uma pessoa que eu gosto, admiro, e gosto dele jogando futebol. Depois de levar amarelo aos 27 minutos do segundo tempo, a expulsão aconteceu já nos descontos, quando colocou a mão na bola. Foi uma impulsão ali, que sem querer foi colocar a mão na bola, aquele impulso mesmo, né? Mas graças a Deus não atrapalhou em nada ali. É bom ficar essa semana parado, né? Recuperar mais minha parte física e voltar mais forte, porque esse jogo me deu muita confiança para me seguir forte na reta final. Com 4 gols em 3 jogos, Diego Tardelli é o artilheiro do Atlético no Mineiro e vice-goleador com 1 gol a menos que Fábio Júnior do América. Ele é o 16º jogador da história desse clássico mineiro, entre atleticanos e cruzeirenses, a marcar 3 gols. Eu acho que nem precisava tanto, né? Acho que só fazer o gol da vitória, para mim, acho que seria bom demais, né? E já que pude fazer os 3 gols, acho que é um momento único, né? Um momento que você fica lembrado no clássico, você fica lembrado na história do clube. Boas explicações do clássico, né? Olha só, nós vamos estar sorteando 5 camisas novas do Cruzeiro, estas que estão sendo lançadas hoje, e 4 camisas do Galo. Serão 3 do Cruzeiro e 2 do Galo, para quem segue o Twitter do Minas Esporte, que é o Minas Esporte _, e ainda 2 do Cruzeiro e 2 do Atlético pelo e-mail. Sorteio minasesporte@band.com.br, você está vendo aí no seu vídeo. Basta você mandar mensagens dizendo qual camisa você gostaria de ganhar. O sorteio será na próxima segunda-feira, então mande a sua mensagem, twitter.com/minasesporte_ e sorteio minasesporte@band.com.br.
presente aí do Cruzeiro e do Atlético, para quem acompanha o Minas Esporte. Então, você já vai estar ganhando a camisa nova do Cruzeiro, muito bacana, né? Ela está sendo lançada agora, vazou um pouquinho na internet, né? Ela tem um V aqui em branco. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas muita gente questionando isso, mas é uma camisa histórica, né? De 1943 do Cruzeiro. O pessoal todo de 66 está lá, vai ter uma surpresa. Eles vão estar mostrando a Taça Brasil para todo mundo, entregando, né? Ou seja, o bicampeonato brasileiro do Cruzeiro. A nossa equipe está lá acompanhando tudo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Aceitas as explicações do Tardelli? A gente questionou um pouquinho ontem a comemoração dele aqui, né? Sem dúvida, né? Porque nós questionamos o Kleber, nós teríamos que questionar também o Tardelli, porque isso incita a violência e nós, do Minas Esporte, não gostamos desse papel. Ele explicou, está explicado, temos que aceitar, porque nós também não sabemos. É a palavra né? dele, né? É a palavra do Tardelli e até então ele é digno de que nós aceitamos as suas, não desculpas, né? As suas explicações. Então isso é a melhor, viu, Tardelli? Fica assim, tudo tranquilo, porque é inadmissível. Então, e a gente coíbe também, o Calil, o Zezé, todos eles, porque existem pessoas do outro lado, como eu falo, espíritos de porco, aqueles mal informados, os vândalos, que aproveitam isso para fazer a baderna, e nós não queremos isso. Então, tá explicado, Tardelli, beleza, e pronto. Acabou, gente, é isso aí. Bem explicado, Flávio Carvalho? Tá tranquilo, claro. A gente tem que acreditar no Tardelli, né? A palavra dele tá dada aí, só que o Cleison Veloso já deu o cartão para ele, deu o segundo, já tá expulso. Mas o cartão não foi pela comemoração, né? O cartão foi porque depois ele e o Wellington Paulista, mas eles saíram lá naquela confusão. Em função né? do que ele fez. E os dois levaram. Exatamente. Né? Em função do que ele fez, o Wellington Paulista foi tirar satisfação Exatamente. com ele, o juiz deu para os dois. Então ele acabou sendo o maior prejudicado, porque não vai jogar domingo em Divinópolis. Mas então, tranquilo, acho que não, sem problema nenhum. Aceitou, Felipe? Foi boa a explicação? Foi boa, foi boa. O Tardelli deu aí a versão dele, né, a comemoração que ele está acostumado a brincar com a filha dele, a Pietra. A gente sabe que ele é um pai muito coruja, sempre que pode leva a Pietra ao CT do Galo para poder acompanhar o treinamento. Nos jogos também já entrou com ele em campo. Então a gente prefere acreditar que realmente foi isso. Foi uma homenagem à filha dele, uma pessoa que ele tem um carinho muito grande. E a gente recebeu algumas mensagens, né, porque nós criticamos aqui ontem a comemoração do Tardelli, dizendo que quando do Kleber não houve esse questionamento. Houve esse questionamento, nós falamos sobre isso aqui, porque não tem como ser de outra forma, né? Porque eu acho até que isso é uma leveza do futebol. Eu acho que esse tipo de situação, né, às vezes quando você brinca um com o outro, a gente poderia entender de uma outra forma no futebol. Mas neste momento que a gente passa, né, por tudo que a gente tem visto aí das torcidas organizadas, do tipo de comportamento do torcedor, não é uma coisa bacana de ser feito. Eu acho que é preciso... A gente está restringindo desta forma. Torcida única, né? Tentando tomar qualquer providência para que não aconteça nenhum incidente. Eu acho que o jogador também tem que ter essa consciência. Inclusive, a gente tem que ressaltar que o Henrique tomou cartão amarelo, o Cleison Veloso aplicou o cartão amarelo no Henrique, porque ele foi comemorar com a torcida e subiu no alambrado. Né? Vocês se lembram? Então ele levou o cartão amarelo. Eu não sei se isso está na súmula ou não. Na súmula não, está no regulamento, porque você não pode tirar a camisa, principalmente com a do patrocinador, levantar a camisa. Agora, você comemorar com a torcida ali, sair de campo... Não, no alambrado não pode não, Serginho. Subir no alambrado, né? O Ronaldo Fenômeno até quando fez aquele primeiro gol pelo Corinthians, caiu o alambrado, tomou amarelo. Agora, uma coisa que a gente sempre combate aqui, quando a Dimara falou que a gente está sempre recriminando, nós já falamos aqui do Calil, já falamos do Zezé, certo? Quando eles exageram em determinadas declarações, né, que a gente sabe que o torcedor pode levar por outro lado, a gente está sempre criticando aqui. Então, como nós criticamos o Kleber na época, né, daquele gol que ele fez contra o Atlético, nós criticamos o Tardelli. O Tardelli vinha a público e diz o seguinte, olha, não foi a intenção, eu fiz para minha filha. Está desculpado. Claro. E o Kleber também se retratou na época. Eu acho que tudo que puder ser feito, né, para poder coibir a violência nesse momento é importante, porque já é torcida única. Daqui a pouco, então, vai ser portão fechado, então, um jogo desse tipo. Porque como é que vai ser feito? Né? Então, tudo que for feito para poder amenizar o clima. É preciso que as pessoas entendam o futebol com mais leveza e respeitem esse histórico de todo mundo. Agora, eu queria ressaltar também a questão do Wellington Paulista. Quando o Tardelli diz ali que ele foi atrás do Zé Luiz, foi atrás do Tardelli e tal, o Wellington Paulista realmente no clássico ele estava meio agitado. Né? É preciso se controlar um pouco mais, né? Porque está aí na disputa da Libertadores, a gente sabe a picuinha que vai ser. Imagine amanhã contra o Estudiantes. Né? A pressão, aquela história toda. É preciso conversar com ele. Todos se lembram do Estudiantes aqui contra o Cruzeiro na final da Libertadores. O time foi levando o jogo em banho-maria, de repente virou o jogo, aí o jogo do Cruzeiro dentro do Mineirão. Então, olha, uma coisa é importante.
é ter calma, acima de tudo, né? Porque cair na catimba dos argentinos, adeus. A gente vai falar disso já. Né? Os times argentinos gostam de jogar jogos difíceis. A gente viu agora há pouco, na seleção sub-20, a seleção sub-20 bem melhor. Mas o Juan, zagueiro, caiu na pilha dele. Todo mundo foi cair na história da arbitragem, aquela mania que o brasileiro tem, de que veio a arbitragem, daí detona tudo, não é mais nada depois daquilo. Tem que tomar muito cuidado. Tá muito pressionado também nessa Muito questão pressionado. de ter que contratar um camisa 9, de ele não tá dando conta do recado. Nada justifica, gente. Ele tem que manter a calma dentro de campo, mas tem esse atenuante aí de que ele tá... E amanhã a arbitragem, a gente vai falar daqui a pouquinho, não é a arbitragem brasileira, né? É a arbitragem que vem de fora, então você já viu, né? É verdade. Então vamos lá, já que a gente começou a falar de Libertadores, amanhã jogando a Libertadores na Arena do Jacaré, Cruzeiro e Estudiantes, a lista da equipe da Toca, a lista de Cuca. Vamos combinar, né? Sem surpresas. O caminho do Cruzeiro em busca do tricampeonato da Libertadores começa nesta quarta-feira. A Raposa enfrenta o Estudiantes na Arena do Jacaré. Depois do time argentino, os mineiros encaram o Guarani do Paraguai. Vão ser 2 jogos em casa para começar bem a competição. A gente tem 2 jogos em casa, a gente tem que fazer o nosso dever, que é vencer as 2, para a gente ter e sair com mais tranquilidade. Jogos difíceis e nós sabemos disso. O adversário da estreia é justamente o rival que impediu o sonho do Tri em 2009. Aquela vitória do Estudiantes em pleno Mineirão deixou grandes lições, mas já faz parte do passado. A gente tem que ter bastante respeito e isso aí todos podem ter certeza que o Cruzeiro, independente do adversário, tem. Mas nós jogadores temos que ter atitude para conseguir a vitória. O que interessa para nós nessa estreia, independente de dificuldade de adversário, de qualidade de adversário, é os 3 pontos para que a gente possa estrear e continuar com bastante confiança para as próximas partidas. Em 2011, o Cruzeiro aposta em algumas novidades, como o experiente zagueiro Maurício Vitorino. O uruguaio foi regularizado na CBF a tempo de participar da estreia na Libertadores. Na lista também está o goleiro campeão sul-americano sub-20. Aos 18 anos, Gabriel realiza um sonho de criança. Eu fico muito feliz de estar sendo valorizado o trabalho. Eu venho trabalhando desde 4 anos aí no Cruzeiro para conseguir chegar e se firmar no profissional. Esse é um primeiro passo que você está dando para se firmar no profissional, sendo inscrito numa Taça Libertadores. A principal ausência na lista de inscritos para a primeira fase é o volante Fabrício. O jogador sofre desde o ano passado com problemas na região do pubis e agora vai passar por uma cirurgia. Fabrício fica afastado por 45 dias dos treinamentos e só volta ao time do Cruzeiro nas fases finais da Libertadores. É um jogador super importante para o Cruzeiro, um jogador que já tem um histórico aí, vem nos ajudando há tanto tempo. Então, claro, o Cruzeiro perde, mas sabendo que lá na frente ele vai poder, se Deus quiser, tudo aconteça que a gente passe, nós vamos poder contar com ele novamente. Os jogadores inscritos com a respectiva numeração são estes: Fábio, camisa número 1, Pablo 2, Gil 3, Maurício Vitorino 4, Marquinhos Paraná 5, Diego Renan 6, Gilberto 7, Henrique 8, Wellington Paulista 9, Montijo 10 e Thiago Ribeiro, camisa número 11. E ainda estão na lista Rafael 12, Léo 13, Everton 14, Leandro Guerreiro 15, o Alisson 16, Roger, camisa 17, Dudu 18, Farias 19, Rômulo 20, Ed Carlos 21, Fabrício Carioca 22, Ortigoça 23, Gabriel 24 e André Dias, camisa 25. Tá aí a lista, então, para mim, sem surpresas, né? Eu acho que o Cuca colocou o que ele tinha de melhor nesse momento, né? A inclusão do Gabriel é importante pelo que ele fez na Sul-Americana, da forma como ele agiu, como ele cresceu na competição, né? Acho que o Cruzeiro vai estar bem fortalecido. Lembrando que nós vamos sortear, então, 5 camisas aqui no Minas Esporte, das novas do Cruzeiro, que estão sendo lançadas agora, e 4 do Atlético. Para ganhar, você tem que mandar e-mail para o sorteio minasesporte@band.com.br ou para o Twitter do Minas
Minas Esporte, que é o Minas Esporte Underline. Você manda mensagem, diz qual camisa você quer ganhar e a gente vai estar fazendo sorteio na segunda-feira, então, um presente de Cruzeiro e Atlético para quem acompanha o Minas Esporte. Importante a participação do Gabriel, acho que a inclusão dele nessa lista, pelo que ele fez, da forma como ele agiu, cresceu na competição, foi muito criticado nos primeiros jogos. Eu ainda dizia, lembro conversando com o pessoal pelo meu Twitter, que era preciso ter um pouco de calma com o goleiro, até porque a defesa brasileira não estava se acertando, né? Faltava aquele conjunto, e depois aí ele deu show. Né? É engraçado porque a defesa é sempre criticada, mas esquece que ali todos os jogadores iam para o ataque e a defesa fica muito vulnerável. Lógico, um time e o muito goleiro, ofensivo. Né? E ele mostrou personalidade, porque ele cresceu na temporada, principalmente... Não se abalou com as críticas. Depois que o Alexander, na última rodada da primeira fase, Alexander, goleiro do Avaí, entrou no seu lugar e jogou bem. Foi bem. Aí ele voltou para a fase final, para o hexagonal final, aí ele se segurou. Eu vi que nas primeiras bolas já foi bem, nas primeiras bolas pegou ali, eu falei, agora ele vai direto. Jogou muito bem contra o Uruguai, jogou muito bem contra a Argentina, principalmente contra a Argentina. A Argentina, com 6 minutos, o Brasil estava perdendo de 1-0 e já tinha o Juan expulso. E jogou de igual para igual, empatou o jogo e poderia ter ganho. Poderia ter ganho o jogo. O Brasil sobrou, ganhou o futebol na seleção sub-20. É importante aqui, Gabriel. É um bom goleiro, vai ser o terceiro goleiro. Isso aí, porque na o Rafael Libertadores é o segundo. O Rafael é o segundo, né? Na Libertadores é o segundo. Né? É o segundo? É o segundo. Pois é. Agora, tem o Douglas Pires também. Muito bom goleiro. Que foi campeão brasileiro sub-20. Sub-20. Fez jogos espetaculares, um goleiro alto, sai bem do gol. Os dividir emprestado, então. O Cruzeiro está bem servido de goleiro. Dividir emprestar. Porque o Fábio, nesses próximos 5 anos, não vai dar chance para ninguém. Esses meninos sem chance. E aí eles vão perder essa motivação. Empresta, por exemplo, claro. O Fábio. Aliás, o Fábio, esse Douglas Pires. Depois traz o Douglas de volta, empresta esse menino, o Gabriel, empresta o Rafael, para ele jogar, porque o goleiro sem ritmo também, né, Sérgio? O Rafael é tão bom que eu queria vê-lo jogando e tendo uma sequência de jogos. E não vai ser no Cruzeiro. Bom. E não vai ser no Cruzeiro. De tão bom que o Rafael é. O Rafael está no nível do Renan Ribeiro. Está no nível do Renan Ribeiro. Tanto não pode estar emprestando demais, né? Senão verdade. Começa a andar demais pelo futebol. Inclusive, o Ney Franco deu entrevista logo após a conquista do Sul-Americano e diz o seguinte, que ele começa agora as observações já visando as Olimpíadas, o próprio Mundial, e que o Renan está nos planos, o goleiro do Atlético, voltou a falar do Dudu, que é o meia do Cruzeiro também, que está nos planos, e que vão ter outros jogadores de Minas aí nos planos. Agora, lembrando que a Olimpíada é sub-23, né? Exatamente. Mas então, ele não é o treinador, né? O treinador é o Mano Menezes. E pode levar 3. Mas ele vai ao Mundial e a pesquisa toda de jogadores é dele. Então, quer dizer, é um grupo, ele ainda deixou muito claro que eles estão fazendo um trabalho muito, muito unido, ele e os jogadores, ele e os treinadores da base, com o Emerson Ávila e exatamente com o Mano Menezes. Então, essa definição está muito por conta dele. E pode levar 3 acima de 23 anos. Na última Olimpíada, a gente se lembra que do Campeonato Sul-Americano para a Olimpíada, só 2 jogadores foram. E nessa agora, só o Pato, foi o Pato e quem foi o outro, eu vou lembrar. Foi o Pato e outro jogador, eu não me lembro. Foram 2 só. Nessa a gente crê que vão mais. É o Lucas, eu tenho a impressão que vai, o Neymar vai. Alexandre de um lado, o Danilo do outro, o Neymar, o Lucas, o próprio Casimiro, que foi muito elogiado. Então, são vários jogadores. Essa seleção sub-20 acho que deixou vários jogadores, apresentou né, Felipe? Muitos valores individuais que terão, com certeza, futuro no futebol brasileiro, futebol mundial. Ou a gente viu o Lucas, né, do São Paulo. O Neymar todo mundo já conhece, né? Nem precisava falar. O Danilo, lateral direito, que surgiu aqui no América, hoje é do Santos, também teve uma bela participação. O Casimiro. Então, não faltam aí opções para se formar um grupo forte. Então, vamos lá, porque esse apareceu por aqui ontem. Deu tchau. O fenômeno Ronaldo anunciou a aposentadoria ontem da carreira que começou aqui, que em 2005, quando o Minas Esporte completava 25 anos, nós relembramos um pouco do Ronaldo e a gente resolveu mostrar essa matéria para vocês hoje. Vamos ver. Iriam ser muito útil para o time que eu estava dirigindo. Foi no caso dos jogadores que foram lançados no América e jogadores que foram lançados no Cruzeiro. Mas não chegar a tal ponto, no alto do pico da sorte da vida, como o Ronaldinho. Carlos Alberto Silva deu continuidade. Com 17 anos, Ronaldinho foi para a Copa, conquistou o Tetra, voltou para BH de blazer e óculos escuros. Logo, a transferência para a Holanda. A mãe do jogador, Dona Sônia, e o irmão, a cara dele, por sinal, comentaram. Ele
gosta de umas comidinhas daqui. Eu já estou preparando um cardápio. Vamos ver se pode passar, né, pelo aeroporto alguma coisa daqui. Principalmente feijãozinho nosso que não tem lá, né? O primeiro apartamento na Europa era assim, pequeno, uma bagunça danada. Um país de primeiro mundo. Foi aqui no PSV que Ronaldinho foi virando Ronaldinho. Velhos tempos. E o Minas Esporte já estava lá. Realmente sinto bastante saudade de todos. Mando um abraço a todos, meus amigos, a Dida, a Ademir, Nonato e todos que estão no elenco, né, que realmente estou com bastante saudade aqui. E em Belo Horizonte, para a Band, ele prometeu. Vai ter certeza o povo de Minas Gerais que um dia eu voltarei, né? Agora já são 31 anos de Minas Esporte e o Ronaldo já está dando tchau. Então é o seguinte, eu disse ontem no Twitter, Flávio, dizendo da própria convivência que nós tivemos com ele, eu tive a honra de fazer a primeira entrevista com o Ronaldo quando ele chegou a pedido do Beneci Queiroz, eu e o Clésio Giovanni, né, na época no Hoje em Dia, enfim. E essa entrevista já correu o mundo, a gente já teve a chance de mandar para ele por várias circunstâncias. E eu me lembro que o Beneci disse, olha, está chegando um menino aí, né, do São Cristóvão, vem aqui para vocês verem, para vocês conhecerem. Eu falei, vamos lá, né, ver qual que é desse menino. Aí veio ele, né, aquele menino dentuço, aquela coisa, a gente conversou com aquela humildade, né, com aquela timidez natural de quem não tinha a menor ideia do que ia ser a carreira dele, muito menos a gente que estava lá naquele momento. E a gente teve a sorte e o privilégio de ver esse menino crescendo, e aí a gente mostrou algumas cenas, e tem cenas aqui ótimas no nosso arquivo, que depois a gente vai mostrar. A Bandeirantes faz um especial com o Ronaldo, sobre o Ronaldo, e o pessoal vai ter a chance de ver todas essas imagens, todo o material de contribuição de Minas Gerais. De várias entrevistas, ele passando atrás como um jogador normal que ele era na época, né? E brincando com todo mundo. Então, assim, acho que a gente teve essa sorte de ver. E ontem, mesmo tendo a consciência de que ele esperou muito para tomar a decisão que ele tomou ontem, porque eu acho que ele deveria, por tudo que ele viveu, ter tido um pouco mais de respeito com ele mesmo, né? Poderia ter sido diferente o final. Eu acho que eu me senti menos, eu disse isso ontem, porque a cada amigo da gente, a cada pessoa que a gente vê passar por aqui e que vai indo e vai deixando o futebol, a gente vai ficando menorzinho um pouquinho. Olha, Aldimara, eu me lembro, como se fosse hoje, a gente estava na cabine do Mineirão e estava uma preliminar Cruzeiro jogando, não sei contra quem. E o Oswaldo Faria, nosso querido saudoso Oswaldo Faria, saiu lá da cabine da Itatiaia, que é a cabine da Bandeirantes está do lado, e veio perguntar para mim, você sabe quem que é o Ronaldo nesse time? Né? Porque eles estão falando desse Ronaldo, tá chegando no São Cristóvão. Ele começou a aparecer na base, né? Aí, né, eu mostrei o Ronaldo para ele, até o Ronaldo fez um gol nesse jogo. E a partir dali, a gente começou a entrevistar, eu entrevistei, você entrevistou, a gente teve muita amizade com ele, né? Depois, ele veio aqui no Carnabelô também, deu uma entrevista pra gente. Depois que ele já tinha ido depois que ele já tinha ido para lá, ele e o Dida lá no Carnabelô, e dizendo, olha, eu vou voltar, vou encerrar minha carreira no Cruzeiro. O Luiz Carlos Alves foi à Holanda pelo Minas Esporte e fez uma matéria fantástica com ele lá. Né? E a gente lamenta muito, porque ele nunca esqueceu isso. Todas as vezes que a gente encontrou com o Ronaldo, ele lembra da gente daqui, de Belo Horizonte, do Cruzeiro, das coisas do Cruzeiro, de uma humildade, uma coisa impressionante. Chegou onde chegou exatamente por isso. Então, hoje a gente lamenta porque a gente não vai ver mais esse super craque, esse super fenômeno jogar futebol. Essa lenda viva do futebol, né? Uhum. E ele tem que ser lembrado pela história que ele escreveu, que foi muito bonita. Não ser lembrada por agora, que muitos cobraram dele, e a gente está aqui para cobrar também, nós também cobramos. E ele, acho que até ele passou um pouquinho da hora de parar. Ele poderia ter parado por cima, parado campeão da Copa do Brasil, quem sabe, aquele né, Ronaldo, aí ele ia parar, mas parar muito bonito. Às vezes, agora nós também ficamos sabendo da tireoide, que o acompanhou desde o Milan, né? A gente já tinha essa desconfiança. Mas eu convivi com o Ronaldo, na época, eu fazia assessoria do Dr. Gilvan do Pinho Tavares no Cruzeiro, do futebol feminino, do Paulo Ávila, estava no Cruzeiro em 93, e ele tinha um carro, ele ainda era menor, não dirigia, quem dirigia era o Ailton. E o Ailton, há pouco tempo, quando ele esteve aqui para jogar Brasil e Argentina, o Ailton procurou.
Ele reconheceu o Ailton, levou o Ailton para dentro do... O Ailton italiano. Exatamente. Então, o Flávio sabe da história também. E teve o contato de novo com o Ailton, até hoje tem um contato com o Ailton. Então, é o que você falou, a humildade do Ronaldinho. Isso é muito importante. Até na hora das entrevistas dele, e da entrevista final dele ontem, a gente viu a humildade dele, agradecendo a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians que o crucificou. E ele agradeceu. Pois é, e tem uma coisa, até para o Felipe comentar para a gente ir para o intervalo, as pessoas dizem assim, mas ele não lembra do Cruzeiro como ele deveria. Todas as vezes que eu tive a chance de estar com o Ronaldo, cobertura na Granja Comarim, jogos de seleção brasileira, quando o Alex, o Cris, o pessoal estava todo lá, sempre, todas as vezes que eu estive com ele, ele perguntou do Cruzeiro e falou do Cruzeiro, e acho que isso é importante a gente estar dizendo. E uma outra coisa, ontem o jornal A Marca, quando ele anunciou a aposentadoria, disse assim, olha, o maior atacante está se aposentando. E muita gente disse, mas como? Né? Historicamente, como o Ronaldo foi e vai ser sempre lembrado como um grande atacante. O Pelé foi e vai ser lembrado como um grande atacante. É preciso que as pessoas parem com esse tipo de comparação. Os tempos eram outros, as histórias eram outras, e Ronaldo, fenômeno, não mais. O que vier por aqui... claro, o que vier por aqui vai ter uma outra história. Então, na concepção dele, no que ele foi o maior do mundo. Eu acho que não teria palavra melhor para definir o Ronaldo do que fenômeno, realmente, como apelido que foi dado a ele. O Ronaldo ele é um ícone, né, no futebol brasileiro, futebol mundial, marcou muito a geração minha, no meu caso. Eu cresci vendo o Ronaldo, era o principal ídolo que tinha na época, principalmente ele. Comecei a acompanhar futebol internacional justamente quando ele foi para o Barcelona, depois para a Inter de Milão. Na Inter de Milão, até me lembro, no Natal eu ganhei uma camisa do Ronaldo, número 10. Foi um presentaço na época que eu gostei muito. Então ele marca muito e dificilmente, é difícil aparecer um novo fenômeno como o Ronaldo, é difícil. Marcou muito e nós é que temos que agradecer pelo que o Ronaldo fez pelo futebol brasileiro. Então vocês aguardem aí que a Bandeirantes vai vir com um super programa do Ronaldo e vou estar dizendo aqui o horário direitinho no final de semana. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco tem mais Cruzeiro com os preparativos para a estreia na Libertadores e o Atlético nas várias opções de Dorival Júnior. Não sai daí. Olho no Minas Esporte, olho na Band. Sobre o Cruzeiro por 4-3, a força do banco de reservas do Atlético chamou atenção na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O atacante Neto Beroli, os meias Wesley e Diego Souza entraram no segundo tempo, mas reforços importantes, como também meia Mancini e o atacante Jobson, não tiveram essa oportunidade. Além deles, o volante Toró ainda nem estreou. Richarlison, da mesma posição, cumpriu automática, enquanto o zagueiro Hever, contundido, foi outro desfalque, juntamente com os lesionados laterais direitos, Rafael Cruz e Patrick. Na vaga de Hever, estreou Leonardo Silva, outro dos reforços contratados para essa temporada, e até o final do ano passado defendia o rival Cruzeiro, adversário atleticano no último sábado. Porque muita coisa ainda precisará ser corrigida, e foi sim uma boa partida, acho que nada além disso. Mas temos que ter a consciência que o campeonato está só no começo e um clássico como esse tem tudo para que valorizemos ao extremo, porque foi uma grande apresentação, foi um grande jogo, um jogo onde o público presente teve satisfação e presenciou aí uma grande exibição das duas equipes. Diego Souza, principal contratação do clube em 2010, passou por um período especial de treinamentos e fez sua primeira partida oficial em 2011, entrando nos minutos finais do clássico. Já Mancini, um dos 10 reforços oficializados pelo Atlético, entrou nos 2 primeiros jogos, vitórias sobre o Funorte, Tupi, 2-1 e 4-1. Essa tem sido realmente a diferença do Atlético. O Flávio até falou isso, que o banco funcionou muito no clássico, né? E você pensar que o Mancini e o Jobs estavam lá e nem utilizados foram, né? Quer dizer, é por isso que dá esse otimismo de que o Atlético seja diferente esse ano, né, Felipe? Com certeza. Antigamente, né, o treinador que estava no Atlético, ele olhava para o banco e falava, o que eu vou fazer com esses jogadores que estão aqui, né? Era a gente tinha certeza que eles pensavam isso. Era Thiago Cavalcante, era um monte de opções, mas que na verdade não era opção coisa nenhuma, né? Tinha Mexerica também. O Mexerica chegou a ser ídolo do Atlético. O tempo ídolo, aí também é muito. Mas foi. Eles chegaram a pedir Mexerica na seleção brasileira. Não, mas era muito mais de brincadeira, né? Mas não ele deve fazia ter sido gol. brincadeira, eu não me lembro disso. Mas o que importa realmente é que hoje a história do Atlético ela é diferente. A gestão Calil ela trouxe isso para o Atlético, que é de reforçar realmente o time, de trazer opções que sejam soluções também, de repente, durante a partida. Dorival pode mudar, pode colocar um Berola que vai incendiar o ataque ali. Taticamente, né, Felipe? Taticamente. É melhor, né? Hoje ele tem o Mancini, tem o Diego Souza, tem o Jobson. O Toró ainda não foi relacionado, mas deve estar
quase aí no ponto, o Toró está um pouquinho acima do peso ainda. Eu deixei essa pergunta a semana passada para o Felipe, porque como ele vai lá todo dia, né? E todo mundo fica perguntando para a gente, por que Toró não estreia, Felipe? Porque o Toró, Dimara, ele se apresentou muito acima do peso em relação ao que o jogador precisa. Tá com a bunda grande, como diria mesmo, né? Fala a verdade, Felipe, é isso que a gente vê lá. Fala aí. Sincero, ainda está indo fora de forma, mas é um jogador que vai agregar valor ao Atlético. O Toró, muita gente acha que o Toró veio do Flamengo. O Toró não veio do Flamengo, o Toró estava sem clube quando ele acertou com o Atlético. Exatamente. O contrato dele com o Flamengo terminou em outubro. Então, nesse período todo, ele ficou sem jogar, sem fazer atividade física direito, o que acaba comprometendo e muito na volta aos trabalhos. Mas a comissão técnica do Dorival é competente, vai colocar o jogador em forma e já ele vai estar à disposição. O Alexandre, eu lembro muito do pai dele, do Elias Calil, né, que também era assim. Olha, ele foi no Corinthians, tirou palhinha do Corinthians, estava no auge. O Chicão tinha estourado no São Paulo, ele trouxe o Chicão para o Atlético. Né, e grandes jogadores ele trouxe para o Atlético, montou times fantásticos no Atlético. Né? Times que não foram campeões aí do Brasil, porque a gente não sabe, né, da história. Mas que figuraram sempre entre os primeiros. E agora o Alexandre está seguindo a mesma linha do pai. Ou seja, está montando o time. O ano passado deu azar, né? Porque trouxe o melhor treinador, contratou grandes jogadores, a coisa não funcionou. Esse ano, parece que com o treinador mais humilde um pouco, né, a coisa está engrenando, né? Tem bons jogadores o Atlético. E o Atlético tem tudo para fazer esse ano um super campeonato mineiro e também um bom campeonato brasileiro e a Copa do Brasil. Agora, deixa uma ressalva. Que empresário ruim, hein? Fazer um contrato do menino até outubro, só sabendo que ele não vai se transferir para time nenhum. É verdade. Mas você está dizendo em relação ao empresário do Toró, né? Do empresário do Toró, gente. Fez o contrato dele até outubro. Como o Felipe explicou, ele estava fora dos planos do Flamengo e estava sem clube. Olha só, então antes da gente chamar a matéria do Cruzeiro sobre a Libertadores, eu queria mandar um beijão para Carol, que é a esposa do Felipe, uma super amiga minha, que é aniversariante do dia. Então, um beijo de toda a equipe, né? Para a esposa do Felipe, para Carol. Beijo, tá, Carol? Ana Paula, minha sobrinha. Ana Paula, super amiga, querida. Beijo. Para a família toda, né? Vamos mandar para todo mundo. Para Patrícia. E pro Marques, que assiste a gente todo dia. Pro Marques, que assiste a gente todo dia. Figura fantástica, maravilhosa. Essa é só um abraço. Com ele, sabe? De uma simplicidade, de uma humildade, uma coisa impressionante. Eu fico feliz de ele estar onde ele está hoje. Mais conhecido como Calango. Então, abração para todo mundo, sejam todos abraçados. E começar uma competição com um grupo tão disputado como parece vai ser esse do Cruzeiro nessa Libertadores, não tem outra forma. Em casa, tem que começar vencendo. Às vésperas na estreia da Copa Libertadores, os cruzeirenses mantêm o otimismo. Na Toca da Raposa, ninguém se mostrou abalado com o resultado do clássico. A derrota para o Atlético, diante da própria torcida, serviu de lição. Por um lado foi bom para que a gente não entre com o mesmo espírito que entrou contra o Atlético, porque se a gente entrar daquela forma contra o Estudiantes, a gente vai ter trabalho. Então nós temos que corrigir nesse aspecto, porque foi um teste muito difícil, já avisando também a Libertadores. Essa mudança de postura é um pedido do técnico Cuca. Para vencer o Estudiantes quarta-feira na estreia da Libertadores, o treinador quer empenho total dos jogadores. Cuca quer ver o time sair de campo 100% cansado. Você tem que sair de campo 100% cansado. E daí você deu o teu máximo, a tua chance de ganhar é boa. Se você sair 70% ou 80% cansado, aquele 20%, 30% vai ter te feito falta. Isso que a gente tem que degustar também, internamente e particularmente. E os jogadores entenderam bem o recado do comandante. Não tem como você tentar se poupar num jogo tão decisivo como nós tivemos no fim de semana e como é esse de estreia. Então a gente tem que sair desgastado, mas com o dever cumprido de ter feito melhor e buscado sempre a vitória. Contra o Estudiantes nesta quarta-feira, os cruzeirenses sabem o que precisam fazer. O time argentino é bem conhecido na Toca da Raposa. A gente tem que ter tranquilidade quando tiver a posse de bola para trabalhar bem, armar bem a jogada e a hora que tiver a oportunidade não errarmos e conseguir a vitória. Jogar com tranquilidade significa ter confiança da torcida. O apoio das arquibancadas é fundamental para iniciar com vitória na Libertadores. O torcedor com certeza vai fazer o seu papel, que é sempre motivar nesses jogos difíceis para que a gente possa estrear bem. E estreando bem, com certeza a tendência é ter
mais motivação, mais equilíbrio aí nas outras partidas que vão ser difíceis, mas que vão dar uma tranquilidade com essa vitória. Pois é, a expectativa é pela formação da equipe, o que o Cuca vai definir, pouco tempo para treinamento. O que será? Vai ter novidades? Eu acho que ele deve começar com Maurício Vitorino, porque a defesa foi muito mal no Clássico e deixou aquela lacuna ali. Até na escalação, nos 25 que nós vimos, o Vitorino está de titular. Aí o Léo foi o que saiu. Me até causou uma surpresa, porque eu pensava que o Gil que ia sair. Mas o Léo jogou muito mal, né? Eu acho que pegou, né? Muito mal no Clássico. Pegou o negócio do Clássico. Olha, o Vitorino tem vivido o Cruzeiro ultimamente, foi para Nova Lima, treinamento, desde que lá do Chile, falando que queria jogar no Cruzeiro, com essa vontade toda, tem a garra do jogador uruguaio, tem que ser titular amanhã, como o Roger também tem que ser titular amanhã. Lembrado, Flávio. Bem Acabou. lembrado, Roger. Certo? O Roger tem que jogar no time do Cruzeiro. O Roger hoje é o melhor jogador da posição. Então, Cuca, não pode inventar nessa hora. O Adilson inventou aí, muitas das vezes aí, e acabou perdendo torneios importantes por causa disso. Então a gente aposta em você, aposta no Cuca e olha, tem que começar com o Vitorino e com o Roger amanhã. E parece, né, Felipe, de Mara, que o Paulo ganhou a lateral direita ali, né? Ah, não, sim, ele foi muito tático, muito obediente, né? Não fez nada fora do normal, mas manteve a sua linha, né, Felipe? Nós até falamos, né, que na sexta-feira que seria o clássico das improvisações ali na lateral direita, acabou que os dois deram muito conta do recado, foram muito bem. Concordo com o que o Flávio falou, o Roger hoje merece ser titular do Cruzeiro no lugar do Gilberto. Ele vai entrar no 7? No lugar do 7? Do 7, né? Essa questão... outra coisa que tem que ser resolvida, essa arestazinha, né? Isso aí depende do a gente comando. Tá brincando, muito gente, deselegante, quando o Roger né? foi entrar no jogo, perguntaram para ele lugar de quem, ele falou no do 7. É muito complicada a situação. O Cuca precisa realmente aparar essa aresta aí. E o Vitorino não tem a menor dúvida que chega aí para ser o xerife ali da zaga do Cruzeiro. Também me causou um pouco de estranheza o Léo ser o reserva, mas como o Serginho disse, ele foi muito mal no Clássico contra o Atlético, não esteve seguro. Eu esperava que a zaga fosse realmente o Léo com o Vitorino, mas pelo visto, pela numeração ali na inscrição do Cruzeiro, vai ser Gil e Vitorino. Então, muitas emoções para amanhã. Vamos ver como é que o Cuca vai definir essa equipe. Será que ele vai divulgar a escalação? A gente vai saber antes como é que vai ser? Vamos ver. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. No próximo bloco tem Histórias da Bola. Copa do Brasil é o destaque. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Histórias da Bola com Frederico Jota. Agora, na tela da Band. Olá, boa tarde. Qual torcedor não gosta de comemorar títulos em sequência e gritar que é bi ou tricampeão? Todos gostam, né? Menos aqueles fãs dos times que conquistam a Copa do Brasil. Raríssima competição que impede que o campeão defenda seu título no ano seguinte. Portanto, santistas, campeões de 2010, nada de comemorar o bi este ano, hein? A Copa do Brasil de 2011, que começa amanhã com 64 clubes, não só não terá o Santos, como comete o absurdo de não ter a participação dos demais representantes brasileiros na Libertadores. Inter, Grêmio, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians, que inclusive já deu adeus à competição sul-americana e vai ter que se contentar em jogar o Paulistão nesse início de ano. A primeira Copa do Brasil aconteceu em 1989 e a partir de 2001, seus campeões passaram a ser excluídos da competição, disputada paralelamente à Copa da Libertadores. O clube que esteve mais próximo de conquistar um bicampeonato da Copa do Brasil, naqueles bons tempos em que isso era possível, foi o Grêmio. Campeão em 94, o tricolor gaúcho perdeu a final de 95 em casa para o Corinthians. Mas será que não seria a hora de mudar essa história e fortalecer a segunda competição mais importante do país? O Histórias da Bola faz hoje uma proposta. Por que não seguir o exemplo da Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo, criado em 1871? O regulamento é simples, atraente e abrangente e traz lucros aos envolvidos no torneio. Na Terra da Rainha, clubes de todas as divisões e até amadores podem participar. O torneio já chegou a ter, olha só, 761 clubes. Aqueles das divisões principais entram posteriormente na disputa. O interessante é que é feito um sorteio para definir os confrontos que são em jogo único. O Corinthians, por exemplo, ele pode enfrentar o Grêmio ou o Ibis, dependendo do sorteio, que também vai informar o mando de campo. Em caso de empate, um jogo extra com mando invertido definiria o classificado, que pode ser definido até na disputa de pênaltis. O fato de ser uma disputa em jogo único diminuiria de tabela a história daqueles times retrancados jogando fora de casa e daria a equipes de pouca expressão a chance de receber um gigante do futebol brasileiro.
e, quem sabe, hein, conseguir a proeza de eliminar um desses grandes. A competição, inclusive, dura toda a temporada e não se restringe a apenas um semestre. Afinal, em jogo único, em local pré-definido, já mostrou na Europa que é um evento lucrativo e atraente. Basta ver o exemplo da Champions League. A cidade ganha com a promoção da partida, os clubes lucram com o merchandising específico do jogo e todos os olhos do país e do mundo se voltam para um único local. Um olhar profissionalizado, mais includente do que do atual formato da Copa do Brasil e antenado com o que acontece de melhor no primeiro mundo da bola. E você? O que você achou dessa ideia? Na semana que vem, o Histórias da Bola vai contar algumas curiosidades sobre os participantes da Copa do Brasil. Não perca, hein? Até lá! Olha, sem dúvida nenhuma, tem muito questionamento nessa Copa do Brasil. Rapidinho, porque a gente já está indo embora, porque vem aí o Paulo Leite. Mas acho que o principal era que o campeão pudesse disputar, né? Colocar o seu título em jogo, né? Isso é um absurdo de você não poder disputar, né? Porque você perde importante. Dinheiro, né? Perde dinheiro. Agora, só que os clubes também disputam Campeonato Mineiro, os clubes mineiros. Brasileiro, aí vai estar Sul-Americana ou Libertadores, como Atlético e Cruzeiro, aí eles começam a brigar porque estão cansados. Aí como vai disputar a Copa do Brasil também? Eu sou favorável que jogue sim. Tanto os que estão na Libertadores disputem a Copa do Brasil, porque é um campeonato rentável, né? Nem sempre a Libertadores garante vaga na Libertadores. E é emocionante também. E a Copa do Brasil pode garantir vaga. Eu sou favorável que dispute sim. Mas aí a gente entra naquela questão da maratona de jogos, né? O Ronaldo até ontem falou que realmente precisa ser revisto isso. São muitos jogos em sequência para os jogadores e acaba comprometendo a parte física desses atletas. Minas Esportes de hoje chegando ao final. Boa tarde, Serginho, Boa tarde. Flávio Boa Carvalho, tarde. Felipe Ribeiro. Vem aí o Paulo Leite e o Minas Vigente. Na sequência tem a Bianca Lajo. Tudo de bom, super tarde na companhia da Band. Você sabe que aqui a gente tem o melhor. Eu volto amanhã, 12h30. Tchau.